Apocalipse. Começamos quarta-feira e hoje vamos falar mais um pouco, porque há muitos irmãos querendo saber o que está acontecendo. E conforme eu disse para vocês, não é pelo fato do pastor estar pregando baseado no livro de Apocalipse, não já vai estar dizendo que já vai acontecer. Eu estou dizendo que é uma revelação, conforme o texto aqui, lido e pesquisado. Capítulo 6 do livro de Apocalipse. Está escrito assim, e nós paramos aqui no versículo 7. Quando ele abriu o quarto selo, ouviu uma voz do quarto que se ser vivente dizer: vem. Vi então um cavalo amarelo, versículo 8. Já eu explico. E o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. E foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo, verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas, e lhe foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de 6 dos seus conservos, que haveria de ser mortos, que Deus, assim como eles também havia sido. Que Deus nos abençoe. Queridos, você sabe, aqui a abertura dos selos, conforme eu já disse na quarta-feira. Quem acompanhou a mensagem na quarta-feira, ouviu que a abertura dos selos, capítulo 6, aqui está a abertura dos 6 selos. E você vai perceber que o complemento dos selos estão no capítulo 8, que é o 7º selo. São 7, mas o capítulo 6 vai relatar 6 selos. E o 7º você vai ver no capítulo 8. Então, do capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, vai estar se envolvendo o desenrolar deste abrir dos selos. E cada selo que é aberto, e talvez alguma tradução, está escrito quebrou, no original grego, quebrou o selo, mas abriu o selo. Esse texto, que é o abrir, na verdade, ou quebrar na língua original, está mostrando que seria parte do juízo de Deus sobre a terra, aonde as coisas estariam acontecendo, passo a passo na terra. Já falamos também aqui para vocês quem foi o primeiro, o cavalo branco. Depois falamos para vocês o cavalo vermelho. Falamos também do cavalo preto. E hoje vamos falar do quarto cavalo, que você pode observar, há uma diferença de Bíblia. Quando o texto bíblico diz, no versículo 7, vi então um cavalo amarelo. Você pode encontrar também na sua Bíblia, vi então um cavalo pálido. Isso é o texto original. Quando ele mostra lá, cavalo amarelo, o texto original, como deve ser. Cavalo pálido é uma transfiguração, é um termo que foi então dito do original grego, também com as suas sufixações, com a sua pequena mudança. E aí uns tradutores, cavalo amarelo, outros tradutores, cavalo pálido. Nisto nos faz entender qual é a missão deste cavalo. E você pode observar que a Bíblia está mostrando para a gente que este cavalo tem uma missão.
Vamos ver no original, na Bíblia. Então vi um cavalo amarelo e o seu cavaleiro chamava-se de quê? Morte. E o inferno, o Hades, o acompanhava. E foi-lhe dado, observe essas palavras, autoridade sobre a quarta parte da terra. Para fazer o quê? Matar a espada. Depois fazer mais o quê? Matar com fome. E depois mais o que com essa quarta parte, essa autoridade? Matar com pragas. Se você for observar os detalhes, você vai começar a se encaixar. Mas eu estou aqui não é para trazer medo. Eu não quero trazer medo. É o que eu tenho dito. Quem lê e quem vai explicar e trazer as revelações do livro da revelação, que é o Apocalipse, pode trazer muito sensacionalismo. Mas eu quero mostrar que essas aberturas são os juízos de Deus sobre a humanidade. Quando o texto bíblico diz a quarta parte da terra, ele está dizendo a quarta parte da humanidade. Não é que aquela parte da terra não vai ser atingida, mas é que a parte da humanidade vai ser ceifada pela praga, quando este cavaleiro estiver, então, com a sua liberdade para atuar. Este cavalo mostra para a gente. Este versículo mostra para a gente. Me perdoe aqui, só uma correção. Eu falei na quarta-feira do cavalo branco, vermelho e o preto. Estou certo? E hoje, que os nossos irmãos podem até compartilhar. E hoje, eu preciso falar sobre este, que é o amarelo. E esse cavalo, ele tem essa visão. E a sua visão é essa: ceifar, acabar, trazer a morte. E é o único dos cavalos que vem com autoridade para trazer a morte. E ele vem com essa visão. E é por isso que a palavra morte nos chama a atenção, que a palavra morte na sua língua original, que quer dizer thanatos, significa doença. Se você procurar na língua original, está gravado aí, e outros poderão vir, teólogos, não só daqui de Nazaré, mas teólogos da Bahia, teólogos do Brasil, teólogos do exterior, poderá verificar se essa confirmação minha procede. A palavra, então, thanato, a palavra morte, que está recebida aqui, ele tem autoridade sobre a terra para com poder de morte. Você procura a sua palavra original. O que quer dizer a palavra original? Como ela foi proferida. É como se você falasse aqui no Brasil e chegasse lá no exterior, e lá no exterior o pessoal ia perguntar, e ele falou manga, que manga? Porque lá no Brasil tem a manga, que é a manga fruta, e também para eles existe uma manga, que é manga de camisa. E lá no Brasil também, na língua deles, tem manga, que é tipo um candeeiro, que é a manga do candeeiro. Para saber qual foi a verdade, a palavra verdadeira acerca de manga, eles vão ter que pesquisar que contexto foi. Aí, manga, está se referindo à manga fruta. Então aqui manga é fruta. É isso que significa buscar a palavra original. Então aqui você vai encontrar que está dizendo o poder de morte. Aí morte o quê? Morte natural? Morte o quê? Acidental? Morte o quê? De que maneira? Aí quando você procura a palavra morte no original, está dizendo que morte se traduz com doença. E a pessoa está mostrando aqui, a revelação, que estas mortes que vêm, é morte por causa de doença.
É morte através da pestilência. E aí a pestilência que causa a doença. E a doença faz o quê? Leva a pessoa à morte. E é por isso que a gente encontra também, quando ele diz inferno, significa Hades. E a gente vai perceber que o juízo de Deus está mostrando é que diante da abertura dos selos, algumas coisas vão acontecer. E é o que está acontecendo. Quantos estão morrendo? Mais de 30 mil já morreram por causa do Covid-19. O texto está dizendo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela doença, por meio das feras da terra. As feras. E aí alguém, um escritor, chegou e me disse, são os animais. E aí alguém, um outro escritor, um comentarista, então trouxe a seguinte tradução: foi através do animal que veio a doença para a humanidade. E é verdade. O convite veio através de um teste com animais. E quem não lembra também da peste bubônica, que foi pelo animal, que a pulga picava o rato, e essa mesma pulga picava o ser humano e transmitia a doença. Observe que a abertura dos selos, ele tem significado. Isso foi quando, pastor? Que época foi isso? Isso foi a praga bubônica, que surgiu na Europa no século XIV, e conta-se a história que matou cerca de 26 milhões de pessoas. E que ano foi isso? 1346 a 1352. Depois você observa também que este mesmo texto diz que a abertura deste selo deu autoridade para que ele pudesse matar também com espada. E aí você começa a entender por que existem as guerras. E uma das guerras mais que foi fulminante foi durante a Segunda Guerra Mundial. 20 milhões de pessoas perderam vidas. E isso é cumprimento da palavra. E aí eu me guardo nas declarações do Senhor, que quem serve a Deus, quem se arrepende, quem está no caminho de Deus, está debaixo da misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, muitas vezes consumidos por pestes, consumidos por guerras, consumidos por coisas que vêm trazer sofrimento para a humanidade. Eu já repeti esse versículo, vou repetir. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é santo, se santifique mais. Quem está buscando, busque mais. Quem lê a Bíblia, leia mais. Quem ora, ore mais. É tempo de provação. É tempo de juízo. E eu estava questionando acerca disso. Eu tinha uma visão acerca de que o juízo de Deus há de ser culminado no final do tempo. Mas lendo, pesquisando, estudando, revendo os textos, eu vejo que neste juízo não é o juízo final, mas é o juízo de coisas que vão acontecer. É o juízo de Deus dizendo, isso vai acontecer para que o povo se arrependa, para que o povo se dobre diante de Deus. E é isso que vem a abertura deste selo. E este selo mostra para a gente que foi dada a autoridade. Mas a maior autoridade foi dada a Deus, ao Jesus Cristo. Como o próprio Jesus disse, a mim me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Nós servimos a este Deus que tem autoridade sobre nossas vidas. A minha vida foi entregue para Ele. O meu ser foi entregue para Ele. Os meus planos foram entregues para Ele. E você pode dizer o mesmo? Sua vida foi entregue para Deus? Os seus planos foram entregues para o Senhor? Quem tem autoridade sobre você? Quem tem autoridade?
Delegue autoridade a quem pode na sua vida. Deus tem autoridade sobre sua vida, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo que entrega, que deu a sua vida, mostrando que Ele pode dar e pode resgatar. Então Ele tem poder, Ele tem autoridade. Deixa Jesus trabalhar no seu coração. O outro selo, que é o quinto selo, eu quero que você veja bem. Não é por acaso que está tudo na Bíblia, não. Alguém pode dizer, isso aqui é um livro cheio de letrinha, vixe. Não, aqui é o manual de Deus para a humanidade. Aqui é o vadimeco de Deus. Aqui é a boca de Deus para a humanidade. E através destas palavras, a gente entende a revelação de Deus. E é por isso que a Bíblia diz, toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. A inspiração é para trazer para a gente iluminação. Mas verifique o texto, e aí você vai ver o quinto selo. E quando ele abriu, olha na sua Bíblia aí, e quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Olha aí, abriu o selo, e os mortos que havia, a alma dos mortos, estavam debaixo do altar. Isso aqui é pano para manga para a gente conversar amanhã, à tarde e à noite. Mas à noite é outra mensagem. Mas deixa eu falar para você. Essa primeira parte, quando diz, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Você pode observar o detalhe. João está mostrando a revelação de Deus. Não foi algo natural, não foi algo humanamente falando, mas foi Deus usando João para revelar a palavra. Deus então, em um trocadilho, Deus pegou e disse, João, me dá aqui tua mão que eu vou escrever e você depois publica. João escreve o que Deus ali está orientando. O texto diz, debaixo do altar, a base do trono de Deus. Este versículo se está claramente se referindo que a base do altar de Deus está o altar, bem no altar do incensário, o altar do sacrifício, o altar do sacrifício queimado. Ali a gente vê também aonde está as orações dos servos de Deus. É no altar do Senhor. Mas a minha alegria é que o sacrifício do altar já foi encerrado. No Antigo Testamento, o sacrifício era com os animais. No Novo Testamento, Jesus se coloca como animal. Quando a profecia, a palavra de João, o apóstolo, o que estava anunciando, digo João, o que veio anunciar Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus e diz para os seus discípulos, olha ali o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. É o sacrifício, o último dos sacrifícios. Então, agora fecha-se esse sacrifício com o animal. E lá no altar, aonde recebeu o sacrifício, está também os santos de Deus. E aí a gente percebe que no versículo 9, nós encontramos outro texto mostrando que é neste altar que o anjo do Senhor põe-se junto ao altar, tendo incensário, e este incensário é de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Observe o texto, foi-lhe dado muito incenso. Para que esses incensários? Para que foi-lhe dado tanto incenso? Para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus. Aqui a gente então entende que neste altar existem as orações dos santos. É a minha oração, é a sua oração, é no altar de Deus que está a tua oração, meu irmão. É lá. Você pode, pastor, não foi a oração do passado, não. É a oração, o texto está dizendo, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar
de ouro. É as nossas orações que sustenta. É a sua oração que sustenta a obra. É a sua oração que sustenta essa cidade. Ai desta cidade, se as igrejas que clamam saíssem dela. Ai desta cidade. Ai da liderança. Ai das instituições. Ai da população. Porque as orações, e você vê a Bíblia mostra que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque a depravação estava tamanha, e para Deus destruir, Deus tirou o seu povo que clama, povo que ora, sai daí logo com toda a tua família, sai, porque este povo está no limite, povo depravado, povo desobediente, povo sem Deus, povo sem amor, povo sem arrependimento, povo que não dá voz, não dá ouvido à voz de Deus. Ai desta cidade, ai da Bahia, ai do Brasil, ai do mundo, se não fossem as orações dos santos. A parte B do versículo mostra também que o texto diz, mortos por causa da palavra e por causa do testemunho que sustentavam. Olha aí os mártires foram os fiéis de Deus, os mártires foram aqueles que foram fiéis à palavra, e muitos morreram, e eles estão lá também. E aí me vem na mente o capítulo 6, versículo 10, quando diz o texto que eles clamam por justiça. E o texto bíblico diz, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É quando você percebe que você diz assim, mas eu faço tudo certo, meu Deus. Por que deu errado isso? Meu Deus, eu procuro te servir, eu procuro te honrar, e por que, Senhor, as coisas não dão certo? Deus não barganha. Deus tem um tempo determinado para agir conforme a sua soberania. E aí você vai ver que é Deus quem responde. Os santos clamam por justiça, e você pode até estar vivendo um momento difícil, e você pode estar dizendo, meu Deus, por quê? Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor diz assim, a mim pertence a vingança. A retribuição é do Senhor. E é Ele quem há de fazer o quê? Justiça. O texto bíblico mostra claramente que ele diz, esperem, tenha paciência. Está na Bíblia. Está na Bíblia, no próprio altar. O povo está lá clamando. Quando abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos que havia mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam dizendo, ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhe foi dado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo. Você sabe o que essa palavra quer dizer? Repousar. Procura na sua tradução que você vai encontrar. Tenha paciência. Espere mais um pouco. Você acha que você já fez tudo? Você já acha que já deu o que tem de dar? Espere mais um pouco. Confie. Pastor, não aguento mais ficar dentro de casa. Pastor, não é fácil não, pastor. Eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero sair, eu quero voltar a ser quem eu era. Espere mais um pouco. Está aqui. Espere mais um pouco. Você quer a vingança, você quer logo a resolução, você quer que a sua oração seja logo estendida. Mas aí vem o consolo de Deus. E é nesse momento que nós estamos vivendo hoje, que vem o consolo de Deus. E este consolo é para ser derramado para todos. Eu não estou inventando nada, está na Bíblia.
É nessa abertura deste quinto selo que a gente vê o consolo de Deus. Observe que está escrito claramente assim: e a cada um deles foi dado uma roupa branca. Como quem quer dizer, agora vocês pertencem a mim. Vocês agora são meus. E quando o texto está dizendo que é roupa branca, está dizendo que significa a roupa da justiça, a roupa da santidade, a roupa dada por Deus. É a roupa do símbolo do translado para a glória do Senhor. É o momento da roupa que se recebe o corpo celestial. Meu querido irmão, você não está mais como você era antes, não. Agora você é de Deus. Ninguém te toca. Pode tocar na pele, pode tocar no corpo, mas na tua alma ninguém toca. Glória a Deus por isso. Porque pertence ao Senhor. Se você for observar na própria Bíblia, no capítulo 3, no versículo 4, versículo 5, o próprio João está fazendo um relato acerca de roupas brancas e o que é que ela significava. Está escrito assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Segure aí. E comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas. Agora veja o versículo 5. Ao quem vencer, será assim, vestidos de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ei, como é que está a tua roupa branca, meu irmão? Como é que está? Está escrito: é estes que andarão, são esses que estarão com o Senhor, são estes que serão apresentados ao meu Pai, são estes que a todo dia, esse é meu, este é meu, este é meu. É Jesus dizendo: este é meu, ó, este é meu, este é meu. Ei, olha para mim aqui, você é de Deus e ninguém te toca. Porque Jesus está dizendo tanto para mim como para você: confessarei o teu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, Deus, esse aqui é meu, esse também é meu. Aqui, ó, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. É Jesus numa figura dizendo para Deus. Meu irmão, suas orações estão sendo atendidas, suas orações estão no altar. Não cansa não, meu filho, não cansa não, porque agora você tem várias coisas. Você tem a oração que está no altar, você tem um novo traje que é de Deus, e você também tem a escolha de Deus. Foi Deus que te escolheu. Este é meu. Poste aí, pode postar que você é de Deus. Pode declarar que você é de Deus e ninguém te toca, meu querido. Ninguém toca em você não, porque as aberturas dos céus estão aí. Mas Deus o Todo-Poderoso está declarando que você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Você foi lavado, você foi remido, você é de Deus. E ninguém pode te tocar. E a minha alegria é saber que este Deus está fazendo isso ainda hoje. Não se assuste, não sofra com os selos. Confie naquele que te guarda, confie naquele que te abençoa. E é este que há de ser glorificado. E é este que há de ser honrado. Por quê, queridos? Porque a Ele seja dado toda a honra e toda a glória. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, porque eu sou de Deus. Você é de Deus.
foi-lhe dado isso. Cada um recebeu as túnicas brancas. Cada um recebeu a palavra de fé e de esperança. Diante da crise, não se desespere. Eu sou de Deus. O mundo tem que saber, eu sou de Deus, eu sou escolhido de Deus, você é escolhido de Deus, está escrito diante do céu aberto. Eu não posso ficar calado. Tem gente se esquecendo que é de Deus. Tem gente abandonando a profecia que foi lhe dada, a promessa que foi dada. Este é de Deus. Receba essa palavra nesta manhã. Que estes selos abertos seja a glorificação do nome do Senhor. A Ele a glória